Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre o Everton West Ham, jogo válido aí pela 9ª rodada da Premier League, né? Depois dessa pausa imensa aí da data FIFA, estou aqui novamente para comentar um jogo com vocês, né? Duas equipes que estão no mesmo patamar, aliás, estariam no mesmo patamar caso as coisas estivessem indo de acordo com o esperado do nível técnico que tem as equipes, dos trabalhos dos técnicos mesmo, né, do Manuel Pellegrini e do Marco Silva, né, caso as coisas fossem bem executadas, os times estariam num patamar maior. O West Ham até está correspondendo às expectativas, veio de derrota contra o Crystal Palace na semana passada, mas o Everton vive um momento muito ruim. E a vitória de hoje, ganhou de 2-0 o time de Londres, foi muito importante, né? Porque o Everton, além de precisar de melhor desempenho, precisava acima de tudo do resultado, porque estava na segunda metade da tabela, na zona de abaixamento, né? Então hoje foi uma grande vitória. Vou ressaltar bastante também a grande atuação do Everton. Foi muito boa a atuação do Everton e bem ruim, bem abaixo a atuação do West Ham. Bom, em relação ao West Ham, né, começar pelo time que foi derrotado, escalação nada demais, né, do que a gente está acostumado a ver, né, presença do Masuaku no lugar do Cresswell, né, na linha defensiva da lateral esquerda por conta da ausência, por lesão, né, do lateral inglês. Mas no mais só isso, né, o Yarmolenko não começou como titular hoje, o Fornals começou como esse meia pela direita no 4-1 do Manuel Pellegrini. E do lado do Everton, várias mudanças, né? Na linha defensiva teve a entrada do Sid B para jogar no time titular, porque o Coleman foi expulso no jogo de semana passada contra o Burnley. Agora, partindo ali do meio campo até a frente, foram várias mudanças, não só em quesito de peças que entraram no time, como também mudança de posicionamento. Talvez a principal delas, Richarlison jogando como centroavante, o Iwobi agora jogando como camisa 10 por dentro, Bernard aberto por um lado e o Walcott jogando aberto pelo outro lado, e o Tom Davies jogando ao lado do André Gomes como a dupla de volantes, digamos assim, né? Os primeiros homens de construção à frente da linha de 4 defensores. Então foi um Everton completamente reformulado e precisava de fato de alguma coisa diferente. Se era uma coisa que não faltava ao Marco Silva, era tentativas, e hoje ele mudou completamente o time. Resolveu botar um time mais leve, tirou Sigurdsson, colocou o Walcott para jogar como time titular, colocou o Tom Davies para dar um vigor aí para esse meio campo, e conseguiu ser bastante competitivo, né? A gente pode falar do primeiro tempo como um todo, de um jogo que ameaçava ser equilibrado nos primeiros minutos, com o Everton tendo a posse e o West Ham saindo em contra-ataque. O West Ham tem sido um time que vem se destacado dessa forma no campeonato, né? Consegue ser perigoso propondo o jogo e consegue ser perigoso também quando tem que sair em contra-ataque, né? Se a gente fala, por exemplo, sair em contra-ataque, fez isso no jogo contra o Watford, contra o Aston Villa, por exemplo, contra o Brighton, né? E foi perigoso, o West Ham não tem ganhado necessariamente esses jogos, e quando teve que propor também é perigoso. Por exemplo, no jogo contra o Bournemouth, no jogo contra o Manchester United em diversos momentos. Então o time tem se mostrado bem competitivo nesse sentido. Consegue propor, consegue ter a bola e ser perigoso assim, e consegue ser perigoso também quando tem que ser reativo, né? Mal comparando ali, a gente pode comparar com o Atlético Paranaense, por exemplo, que também é um time que dentro de casa faz valer a sua posse de bola, né? Propor o jogo, tomar as rédeas do jogo, e quando joga fora de casa consegue ser perigoso no estilo de contra-ataque. Isso que a partida se desenhava logo nos primeiros minutos. Só que vai passando o jogo, né? E o Everton vai tomando as rédeas da partida, vai sendo mais protagonista, e daquilo que eu já venho falando há muito tempo, a forma como se constroem as jogadas. Novamente muito concentrado pelo lado direito. O lado esquerdo vem sendo menos utilizado do que foi na temporada passada, né? Você tem até o Bernard, que é esse meia pela esquerda, se projetando muito mais por dentro, né? Você tem o Iwobi também ali participando dos momentos de criação das jogadas com o Walcott e o Sid B. O Walcott foi um dos grandes destaques da partida. Gostei muito da atuação do inglês hoje, né? Foi muito importante, não só nas jogadas de lado e nem tanto assim, mas também nas projeções nas costas dos zagueiros, dando opção por dentro, com o Richarlison também se movimentando bastante, mas tudo sendo concentrado muito pelo lado direito. E é justamente assim que sai o gol. Uma jogada que é construída pelo lado direito, uma projeção do Bernard pelo lado direito nas costas dos zagueiros, ele até ameaça ele se enrolar um pouquinho por dentro, já era para ter finalizado quando recebe a bola em velocidade, em projeção, acaba parecendo ali que vai se enrolar, consegue um drible, e na saída do goleiro ele toca por baixo, faz até um belo gol inclusive, né? Como eu falei, parecia que ia se perder na jogada, acaba fazendo um gol de um Everton que era muito superior. Até os 30 minutos o Everton foi muito superior e construiu muitas oportunidades de gol. Todas pelo lado direito, aliás, a grande maioria pelo lado direito, que é um movimento que vem sendo comum no Everton nesse início de temporada, principalmente com Coleman e Richarlison tendo bons momentos, por mais que o Everton não passasse um bons momentos, né? Hoje o Richarlison nem foi um grande destaque da partida, né? Foi muito mais as combinações de Walcott com o Sid Bay tendo grande participação do Iwobi por dentro, para dar o passe entre linhas e para fornecer o apoio mais centralizado, mais por dentro nas jogadas de lado direito.
e foi muito bem nesse sentido, aparecendo por dentro. O Obi já vinha sendo escalado como uma função por dentro, por mais que no papel ele seja um meia pela esquerda, ele já vinha muito mais atuando como um meia por dentro nas partidas do Everton. E hoje ele foi justamente escalado para ser como um meia por dentro, tendo o Bernardo e o Walcott. E funcionou muito bem nesse sentido. A entrada do Tom Davies também foi interessante, um jogador que cresceu muito com o Ronald Koeman em 16, 17, fazendo muitos gols inclusive, sendo esse segundo homem de meio campo, que chegava para concluir, mas ele se perdeu muito na segunda temporada, perdeu muito mesmo, caiu muito de nível. Em 17, 18 perdeu espaço, a temporada passada quase não jogou com o Marco Silva. Hoje foi uma alternativa e foi muito bem, né, dando esse passe, esse primeiro passe ali, se você pensar na linha anterior aos meias, conseguindo quebrar em diversos momentos a marcação do West Ham, que era bem confuso, né, e não conseguia ser efetivo quando escapasse. Mas que em alguns momentos encaixasse algumas jogadas bem tabeladas, afinal de contas é um time que, como eu falei, tem qualidade técnica e sabe também jogar em contra-ataque. As coberturas do Everton eram muito bem feitas pelo Mina, pelo Michael Keane, que também foram dois grandes destaques da partida hoje. Então foi um primeiro tempo que se desenhou dessa forma. Até ali nos 10 minutos finais você tem já uma presença maior do Bernard pelo lado esquerdo, então você permite o dinheiro, né, aproveitando essas subidas, tendo assim, essas bolas para trabalhar com o Bernard, coisa que funcionou muito na temporada passada, 18-19, e que vinha sendo muito pouco explorado nessa temporada. Nesses 10 minutos finais e o segundo tempo como um todo, teve maior presença desse tipo de jogada, né? O Bernard centralizando, encontrando as projeções do dinheiro pelo lado esquerdo. Mas era muito mais um Everton concentrado pelo lado direito, com ultrapassagem do CDB, o Walcott sendo muito importante também para dar jogadas de amplitude, como também para se projetar dentro da área nas costas dos zagueiros por dentro, e o Obi funcionando como esse terceiro meio campista pela direita, completando esse triângulo pelo lado direito, que funcionou muito bem na partida de hoje do Everton. No segundo tempo, o Manuel Pellegrini faz uma alteração que, ao meu ver, não teve muito sentido. Ele tira o Felipe Anderson, que mais que não tivesse jogado bem. Ele é o cara que se transforma na saída, na válvula de escape do West Ham pelo lado esquerdo para dar qualidade na saída de bola, e ele coloca no lugar ele tá jogando o Fornal, ele coloca o Yarmolenko. E o Yarmolenko até muda um pouco a cara do jogo. Nos primeiros 10, 15 minutos ele fornece mais opção pelo lado direito, coisa que o Fornals não havia feito. O Fornals nesse momento já havia sido deslocado para jogar por dentro, com o Lanzini aberto pelo lado esquerdo. O Lanzini estava bem apagado, até tentava uma coisa ou outra, mas não conseguia prosseguir. O West Ham tinha algumas dificuldades em prosseguir com as jogadas, porque a marcação do Everton era muito bem feita e quando os passes eram encaixados, a cobertura dos zagueiros era muito bem feita. Então o West Ham encontrava dificuldade nesse sentido, né? Enquanto no Yarmolenko agora você tem o Fornals mais deslocado por dentro e o Lanzini mais aberto pelo lado esquerdo. Eu não concordei com essa alteração não, achei que o Felipe Anderson poderia ter sido mais útil, né? Inclusive na jogada que o Yarmolenko faz, talvez uma das mais perigosas, até uma jogada que tem no final do jogo, no lance de cabeça, que é justamente o Yarmolenko chegando ali de fundo, cruzando, e o Fornals aparecendo para completar de uma forma completamente bizonha, né? Talvez se fosse o Felipe Anderson ali, a jogada tivesse sido melhor concluída. Ou eventualmente o Lanzini, né? Que jogaria por dentro, se o Felipe Anderson permanecesse, poderia estar ali para concluir a jogada, né? Falando agora de uma formação tática de ocupação das funções, né? Mas enfim, o Fornals continuou, errou esse lance, não necessariamente o West Ham não ganhou, não conseguiu produzir por causa da presença do Fornals, mas perdendo o Felipe Anderson você perde um cara de muita qualidade, talvez qualidade técnica e de habilidade seja o cara com essa maior capacidade do West Ham, se entendendo com o Lanzini poderia ter rendido maior frutos, mas enfim, opção do treinador. E a Yarmolenko entrou bem, né? Não fez feio. A questão foi justamente a saída do Felipe Anderson. Mas a partir ali, depois dessa pressão que o West Ham tenta fazer e que melhora, como eu falei, com a entrada do Yarmolenko, o jogo foi todo do Everton. Todo do Everton. Foi muito interessante ver finalmente o Everton mostrando um pouco mais de repertório, né? A partir como eu falei, quase o segundo tempo inteiro, você tem maior presença do Bernard pelo lado esquerdo, que vinha sendo muito utilizado nas projeções por dentro, participando mais do momento por dentro, mais pelo lado direito, que era onde se concentravam as ações do time do Everton, né? No segundo tempo você já teve mais presença, mais ocupação pelo lado esquerdo, e o Everton vai desenvolvendo uma série de jogadas que poderiam ter resultado em gols. O jogo poderia ter sido 3-0 pro Everton, 2-3-0 seria um resultado justo, né? E ficou naquela toada. O Everton criava várias oportunidades, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo, e o West Ham não conseguia progredir em nenhum momento para incomodar de fato o Everton. Então ficou naquilo. O Everton desperdiçando oportunidades, o West Ham não conseguindo criar, mas numa bola vadia, naquela aquela bola que você não tem como, às vezes você não tem como prever, né? Aquela bola que é do acaso mesmo, né? O pessoal até fala, o pessoal que acompanha o BB Debate, né? Eles usam muito essa expressão, a bola vadia, né? Que assim, você não tem como esperar, e quando você menos tá ligado, assim, um lance de bola parada, uma finalização de fora, e que poderia ter, assim, trazido contornos mais dramáticos pro jogo do Everton. O West Ham acabou não conseguindo, né?
como eu falei, teve esse lance do Fornals que ele errou, uma finalização bem ruim por dentro, e uma cabeçada já no final do jogo, o Everton flertando com perigo em alguns momentos, não com grandes chances do West Ham, mas porque não conseguia matar o jogo. Era muito mais demérito do Everton e não conseguir matar o jogo, do que de fato o West Ham conseguir incomodar e não conseguir de fato definir a partida, podendo trazer maiores complicações para o Everton, né? Aí tem umas alterações, né? Entra o Moiskin, entra o Sigurdsson também, e é o Sigurdsson que faz o gol do 2-0, o gol pra, assim, fechar o caixão, né? Que já poderia ter sido fechado meados ali do segundo tempo, com o Everton, faz um belo gol, né? Ele limpa. Esse é o gol clássico do Sigurdsson, um dos bons momentos de Swansea, né? Aquele corte seco para cima do marcador, clareou o espaço, bateu de pé chapado no canto, no ângulo, golaço, 2-0, vitória merecidíssima, grande atuação do Everton, destaque principalmente para a atuação do Iwobi jogando por dentro, muito bem. Falou-se pouco o nome dele na partida, mas ele foi muito importante para dar uma dinâmica maior que o Sigurdsson não vinha dando quando nesse início aí de Premier League, praticamente como um todo, né? Foi muito apagado. Hoje entrou bem, fez o gol o Sigurdsson, mas o Iwobi foi muito mais produtivo, acelerando por dentro e dando mais opção de movimentação do que o Sigurdsson. Outro muito bom a se destacar, Walcott. Que atuação teve o Walcott. Bernat também foi muito importante, também fez o gol, né? No primeiro momento, como eu falei, se projetando nas costas dos zagueiros, participando mais pelo menos pelo lado direito. E no segundo tempo, já na função que ele ocupou na temporada passada, como cara de lado esquerdo, para se combinar com o Dier e dar o corredor pro lateral francês. Mas o Walcott, hoje, foi muito bem. Até em alguns momentos tomou algumas decisões erradas, acho que muito mais pela empolgação, né, de ser um jogador que há muito tempo não empolga, então é até um pouco normal a gente entender, né, um jogador que quer mostrar serviço, quer mostrar que não é aquela eterna promessa. Infelizmente, acho que o tempo do Walcott já passou, mas assim, eu entendi algumas decisões erradas tomadas por ele que poderiam ter sido transformadas em gol. Mas a participação dele, não só dando opção pelo lado direito, se combinando muito bem com o Sid B, que também hoje foi uma ótima peça, participou muito bem no momento ofensivo, né? Eu acho que ele tem um jogador com mais recursos que o Coleman, apesar do Coleman ser um cara mais agudo, mais de amplitude. O Sid B também fazia isso no Mônaco, mas perdeu um pouco dessa característica. Mas isso seria muito bem com o Walcott hoje. E o Walcott também, como eu falei, não só para as jogadas de velocidade pelo lado, como também para se projetar nas costas dos zagueiros e aparecer por dentro. Foi muito bem nesse sentido também. Talvez o Richarlison tenha sido mais apagado, até cresceu um pouco mais na reta final do segundo tempo, participa do momento inicial da jogada que resulta no segundo gol, né, carregando a bola até como meio pela direita, depois da entrada do Moiskin, mas como no mais foi isso, né, a atuação do West Ham bem abaixo, bem ruim hoje, não conseguia progredir. É fato que o Everton conseguia anular bem a jogada de construção, mas o West Ham é um time com muita qualidade para construir, né? Tem Yarmolenko, tem Felipe Anderson que saiu no primeiro tempo, mas tem Lanzini, tem Noble, depois entrou o Wilshere também, o Haller hoje completamente apagado. Então, peça por peça, o West Ham tem muita capacidade técnica. Hoje foi muito ruim, mas uma grande vitória do Everton, precisava dessa vitória. Atuação acima, acho que a atuação acima, assim, é que o Everton precisava muito da vitória, então talvez a vitória de fato tenha sido mais importante. Mas a atuação foi muito empolgante hoje. Bom ver que o Marcos Silva é um cara que não é atrelado necessariamente ao esquema de jogo, nunca foi, encontrou boas alternativas, um time mais leve, mais rápido, principalmente acho que a entrada do Obi melhorou muito nesse sentido, dá mais dinâmica nesse meia central, nessa faixa central do campo do Everton, que não existia nada, não era nada era produzido ali. Ressaltei isso em todos os jogos que eu falei do Everton, era um meio campo completamente infértil e hoje conseguiu render algumas coisas, né? Principalmente com a presença do Iwobi acelerando por ali, por mais que em diversos momentos as jogadas fossem concentradas pelo lado direito, com ótima participação do Sid Bay e principalmente do Walcott, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.